Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Queremos dizer que temos grande alegria de receber aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. A Igreja Batista do Jockey tem satisfação em trazer a palavra do Senhor a aqueles que estão sentados aí na sua casa, na TV ou no celular, para ouvir essa palavra de vida eterna. Que Deus possa dirigir esse culto que é exclusivamente para o engrandecimento do nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, misericordioso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de te cultuar, pela oportunidade que temos de levar o teu evangelho aos lares, pela oportunidade, Senhor Deus, que temos de entender que Cristo é a razão de todas as coisas, pela oportunidade que temos de nos reunir, ainda que longe uns dos outros, como Igreja de Cristo, para louvar e bendizer o teu nome. Dirige esse culto, faz a tua vontade na nossa vida, na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Vem
as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessa nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo perceba o teu amor. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Boa noite, irmãos. Motivo de alegria para mim estar aqui hoje para meditar com os irmãos nessa noite, na palavra do nosso Deus. E o que me motivou a trazer a reflexão que trago essa noite são os dias que estamos vivendo, são os momentos que estamos passando. E eu trago aqui um texto que fala muito ao meu coração e acredito que é de muitos irmãos. É o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 em diante. Esse texto fala do aparecimento de Jesus a Maria Madalena e ele diz assim, leiamos com toda reverência. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu,
porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças te damos pela tua palavra, pela palavra de salvação, por tão bela palavra, Senhor Deus, que fala aos nossos corações, porque é o momento da tua ressurreição, é o momento da vitória sobre a morte, é o momento, Senhor Deus, do reencontro de uma serva contigo. Dá-nos, Senhor Deus, a todos nós, seres humanos, a oportunidade de te reencontrarmos, de te encontrar, para que possamos, com alegria, difundir o teu evangelho para aqueles que ainda não te viram. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tem um momento interessante na caminhada do ex-Papa Bento XVI, que ele vai visitar ali o campo de Auschwitz. E quando ele chega ali no campo de Auschwitz, ele diz assim: onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando os judeus eram mortos? E muita gente não entendeu porque ele fez aquelas colocações. Muitos até o acusaram de ter estar com a sua fé fragilizada naquele momento. Não entenderam, mas a verdade é que essa colocação ela é importante. Era importante naquele momento e é importante hoje. Onde está o Senhor? Onde está Deus? Onde está Deus no momento em que a humanidade passa por essa mazela tão grande? Onde está esse Deus que nós anunciamos? É importante, irmãos, que nós tenhamos essa pergunta em mente. Onde encontrar Deus? Esse momento é o momento que Maria, eu acredito que ela ficou em crise. Onde é que está o meu Senhor? Onde ele está? Não sabia onde tinham colocado, onde estava o corpo do seu Senhor. Talvez porque não tivesse compreendido a mensagem dele, que ele voltaria, que ele venceria a morte. E hoje a pergunta é: onde está o nosso Senhor? Tu sabes onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Essa é uma pergunta fundamental, meus irmãos. E quando nós fazemos essa pergunta, onde está o nosso Deus, o que nos vem à mente é: onde estamos procurando Jesus? A verdade é que Maria estava procurando Jesus no lugar errado. Se ela tivesse compreendido a mensagem do Senhor, ela não teria procurado Jesus no túmulo. Ela saberia que o túmulo, que aquela pedra na porta do túmulo, não seria bastante para deter o seu Senhor. Ela saberia que a pedra ali na porta daquele túmulo não seria bastante para deter o seu Senhor. E algo interessante e que me chama a atenção é o que está escrito lá em Atos,
capítulo 17, versículo 24, diz assim: isso serve muito para nós hoje, porque nós esperamos, e hoje quando eu cheguei aqui com o Caleb, eu olhei os 4 cantos aqui na igreja, procurando Jesus, mas não o encontrei. Atos capítulo 17, versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Senhor não habita em santuários feitos por mãos humanas. Assim como o Senhor não habita em túmulos. É importante que nós tenhamos esse entendimento, porque muitas vezes, e hoje vivemos um momento complicado, né? Vivemos um momento complicado na caminhada da igreja cristã, das igrejas como um todo no mundo, sejam elas cristãs ou de outras denominações, comunidades religiosas. Nós vivemos um momento difícil, reabre, não reabre, como é que a gente vai sobreviver com a igreja fechada, né? E eu até pensando nesses dias sobre isso, me veio à mente algo que eu acho que é importante. Eu até penso que nesses dias tivemos a oportunidade de derrubar esse templo muito belo aqui da Igreja Batista do Jockey, e construir um novo templo. A construção de um novo templo. Parece lá com a história em que Jesus disse que ia derrubar o templo de Jerusalém e em 3 dias ia refazê-lo, né? Nós tivemos mais de 3 dias, acho que 5 meses, quase 6 meses de pandemia, né? Para refazer o templo do Espírito Santo. Que somos nós para aproveitar e crescermos como templo do Espírito Santo. Não fundamentar só a nossa fé, a nossa caminhada, só na vinda às quarta-feiras, aos domingos para a igreja, mas se trabalhar o seu próprio templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então é importante que nós tenhamos o entendimento e saibamos onde verdadeiramente está o nosso Senhor. Onde verdadeiramente está o nosso Senhor. E o versículo 13 aqui, mostra claramente, do capítulo 20, mostra claramente que Maria não sabia, né? Então eles lhe perguntaram: mulher, por que chora? Ele respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Eu não sei onde está o meu Senhor. Para que nós saibamos onde está o nosso Senhor, para que nós consigamos identificar onde está o nosso Senhor, o mais interessante, o fundamental também, é que consigamos reconhecer o nosso Deus. É que consigamos reconhecer o nosso Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos aos 4 cantos que somos filhos de Deus, mas nós nunca conseguimos reconhecer verdadeiramente quem é o nosso Cristo. A nossa pregação, às vezes, até exprime um pouco do que Ele é, mas a nossa vida demonstra que nós nunca descobrimos, nunca reconhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus. No versículo 14 do capítulo 20, é um momento em que Maria, apesar de ver o seu Senhor, não o reconhece. O versículo 14 diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Quantas vezes nós não reconhecemos verdadeiramente quem é Jesus? Né? Não reconhecemos. Graças a Deus, Maria entendeu
pela voz de Jesus. Quando Jesus diz Maria, ela reconhece pela voz. Muitas vezes nós não reconhecemos nem pelo o falar de Deus ao nosso coração, nós não reconhecemos, né? Então, ela não reconheceu. E é verdade que muitas vezes as emoções nos fazem não reconhecer quem é Jesus. As muitas emoções nos fazem não reconhecer quem é Jesus. Como Maria. Maria estava chorando, emocionada, preocupada, entristecida. E ainda Jesus se mostrando a ela, ela não reconheceu quem era Jesus. Ela pensou que Jesus era o jardineiro, né? Era o jardineiro ali. Mas por conta da emoção. Mas é importante, meus irmãos, entendermos que muitas vezes, e nós nos arrogamos a dizer que, porque eu ando com o Senhor e eu sei quem é o meu Deus, e muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes não é dessa forma que nós temos mostrado para o povo aí fora. Se nós olharmos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, parte A, diz assim, João 14, versículo 9, parte A, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Mesmo andando ao lado de Jesus, Filipe não conhecia verdadeiramente Jesus. E muitas vezes isso tem acontecido com a igreja cristã. Em muitos momentos a igreja cristã não consegue reconhecer quem verdadeiramente é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E eu não estou falando de reconhecimento facial, né? E Jesus não estava falando para Filipe de reconhecimento facial, mas de saber quem Jesus é, de saber como Jesus pensa, de saber os objetivos de Jesus, de saber para onde Jesus está andando, de saber para onde Jesus quer me levar. É disso que nós estamos falando aqui. Filipe foi inquirido por Jesus. Filipe, há tanto tempo tu andas comigo e não me reconheces. E não me reconheces. É importante, meus irmãos, que nós entendamos, compreendamos a identidade do nosso ser. Do nosso Deus, perdão. Compreendamos a identidade do nosso Deus. O livro de Êxodo traz Jesus se apresentando, dizendo eu sou o que sou, eu sou o que serei, o eterno absoluto, o supremo bem. Ele se apresenta ali, aquilo é a identidade e nós precisamos saber quem verdadeiramente é o nosso Deus. Quem verdadeiramente é o nosso Deus. Mas há um momento interessante, na caminhada de Maria aqui, nesse momento vivido por Maria, é que ela precisa fazer uma volta, ela precisa dar uma meia volta para olhar para o seu Senhor. E eu julgo, irmãos, que nós cristãos precisamos parar, olhar para onde estamos indo, entender a vontade de Deus para as nossas vidas, e se nós estivermos no caminho errado, como Maria estava, porque aonde ela estava buscando Jesus, ela não iria encontrar, parar e dar uma meia volta. O mesmo versículo 14 diz assim, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Maria se voltou para trás e viu Jesus em pé. Se nós cristãos não estamos caminhando de acordo com o que nosso Senhor tem nos colocado, com o conhecimento que o Senhor nos tem dado, é hora de parar e dar uma meia volta. É hora de parar
e dar uma meia volta para reencontrar Jesus. Para reencontrar Jesus. O Salmo 80, versículo 3 diz assim. Salmo 80, versículo 3. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Nós precisamos ter a coragem para olhar, para voltar, para que possamos ver o esplendor do rosto do Senhor, para esse esplendor aqui de distinguir, o sinônimo aqui, distinguir, entender, aqui está o meu Senhor. Ele não está naquela cova, naquela tumba, ele está aqui. Nós precisamos distinguir. Nos mostra que devemos voltar o nosso olhar para Deus e o reconheçamos, para que o reconheçamos. E se o reconhecermos, né, seremos salvos. Para que o reconheçamos e sejamos salvos. Isso é importante, meus irmãos. Isso é importante. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Quando nós reconhecermos o nosso Deus, quando nós reconhecermos verdadeiramente, identificarmos verdadeiramente o nosso Deus, aí sim, e acompanharmos o seu caminhar, aí sim, seremos salvos. Aí sim, seremos salvos. É importante nós estarmos analisando, meu irmão. Se tu reconheces Jesus, vai e anuncia que viu o Senhor e o que Ele disse. Nós estamos anunciando muitas vezes o que nós queremos e não o que verdadeiramente o Senhor, ou o que vimos, ou o que o Senhor nos disse. É importante que nós estejamos entendendo isso. É importante que estejamos fazendo essa caminhada com o Senhor, mas sabendo quem é o nosso Senhor. Eu acho que a cristandade, como um todo, seja ela de linha evangelical, seja ela católica, seja católica romana, seja de qualquer linha que seja, nós precisamos entender, meus irmãos, para onde o Senhor quer nos encaminhar. O Evangelho de João, no capítulo 8, diz assim, João 8, de 38 a 42, me permitam fazer essa leitura um pouco prolongada. 8, de 38 a 42. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Se Deus de fato fosse o vosso pai, certamente havíeis de amar. Esse texto é um texto interessante, é um texto de diálogo de Jesus com os judeus, mas ele fala especificamente, porque anteriormente ele faz menção dos judeus, vós que me aceitastes e tudo mais, mas ele faz uma menção específica aqui aos líderes religiosos,
Ele faz uma menção específica aqui aos líderes religiosos e não aos judeus mesmo que o tinham aceitado. Esse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, mostra isso. Ele faz uma menção aos líderes judeus. E é importante que nós tenhamos esse entendimento. Aqueles caras que diziam, mas nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, as obras que vocês fariam seriam as do vosso pai. Abraão pelo contrário, me amou a Deus, e vós queres me matar. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que se aproxima um momento de eleição, um momento de eleição, um momento em que, essa semana eu recebi um áudio interessante, que fala as amizades vão se quebrando já no momento das eleições, o pessoal brigando por política. E nós cristãos, nós líderes religiosos, pastores, clérigos, nós líderes religiosos, em alguns momentos não estamos sabendo para que pasto levar as nossas ovelhas. Porque estamos disseminando o ódio em defesa de A ou B. Essa gestão desse governo é isso, é aquilo. A que passou era pior ainda, não sei. Nós temos como cristãos que aprender a amar. É isso que Jesus disse para esses caras. Se vocês fossem filhos de Deus verdadeiramente, vocês não estavam querendo me matar, vocês me amariam. Vocês me amariam. Então, se nós olharmos esse texto e reconhecermos o nosso Mestre, vivemos em amor uns para com os outros e encontramos o nosso Deus que é amor. Meus irmãos, aonde encontrar o nosso Deus? Uma coisa eu posso advertir a nós todos: não há como encontrar Deus no ódio. Não há como encontrar Deus no ódio. Lavemos as nossas mãos, irmãos, abrindo mão do ódio e amando a todos, abominando o pecado sim, mas amando a todos. Pastores que vão para o púlpito para proferir palavras de ódio contra A ou contra B, contra governo A ou contra governo B. Pastores que não entendem verdadeiramente que caminho sobremodo excelente, para que caminho sobremodo excelente o Senhor quer nos levar. É importante que tenhamos esse entendimento. O verso 42 aqui desse texto de João 8, ele é muito emblemático. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus, aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Nós temos que ter o entendimento de que o nosso Deus está no amor. Amor ao petista, amor ao bolsonarista, amor a quem quer que seja, amor ao homossexual, amor ao viciado, amor ao preso. Nós precisamos ter o entendimento de que o nosso Deus, Ele é amor. E se nós amarmos verdadeiramente a Ele em primeiro lugar e ao nosso próximo, como a nós mesmos, aí nós estaremos compreendendo e sabendo onde está Jesus. Não é possível encontrar nosso Deus no ódio, meus irmãos. Não é possível encontrar nosso Senhor pendurado em uma cruz, porque Ele não está lá pendurado naquela velha cruz. Não é possível encontrar nosso Deus em templos criados por mãos humanas. Ele mesmo disse no texto que nós acabamos de ler.
Nosso Deus é amor e só encontraremos Ele quando mergulharmos neste mesmo amor que é o nosso Deus. Que nós tenhamos esse entendimento, porque quando nós mergulharmos nesse amor, nós faremos como Maria fez, foi lá, disse para os seus irmãos, eu vi a Jesus, e ainda disse o que ele havia dito para ela. O grande problema é que nós estamos usando os púlpitos para atacar A ou B politicamente e não para pegar o evangelho do amor, o evangelho do abraço, o evangelho do querer bem, o evangelho do zelo ao outro. Nós estamos subindo nos púlpitos para falar palavras muitas vezes de ódio e não de amor. Assim, irmãos, temos convicção de que não há como encontrar Deus. No ódio não há como encontrar Deus, mas no amor, porque Deus é amor. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos esse entendimento da palavra do Senhor e façamos como Maria, que deu meia volta, reconheceu o seu Senhor e foi anunciar o que tinha visto a Deus e tudo o que ele tinha lhe dito. Façamos isso, vamos dar meia volta, vamos olhar para o nosso Senhor e vamos anunciar o que ele nos tem dito, para que as pessoas entendam que Cristo é amor. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma semana cheia de amor, irmãos, cheia de amor para com todos, não só para com aqueles que estão ao nosso redor, que são do círculo de amizade, mas para com todos. Que Deus nos abençoe. Jesus confia, suas leis observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelado, nós iremos teus passos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, foi uma noite agradável. Esperamos que a palavra do Senhor tenha alcançado os nossos corações. Nesse instante, encerramos o nosso culto. Encerramos o culto de louvor ao nosso Deus. O culto de agradecimento ao nosso Deus, por estarmos vivos, por termos a oportunidade, ainda que em casa, louvar e bendizer o nome desse Deus de amor que nós temos. Vamos orar então, encerrando o nosso culto, e que todos tenham uma excelente semana sobre a proteção do nosso Deus. Façamos a nossa parte
cuidando da nossa saúde, amando aqueles com quem encontrarmos essa semana, amando a todos e cuidando, né, para que nos livremos dessa enfermidade, desse problema. Então, oremos. Maravilhoso Deus, graças te damos por essa oportunidade, te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. Te pedimos, Senhor Deus, que tu nos livre, nos proteja do mal, do homem mau, Senhor Deus, dos problemas que esse mundo tem apresentado. Dirija os nossos lares e que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todo o teu povo na face da terra, com toda essa nação, com todo esse mundo, Senhor Deus, que deve te reconhecer como Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus.